Você pode sentar. A gente agora vai continuar recebendo da porção do Senhor. Deixa eu só abrir aqui meus papéis. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando desde domingo de manhã, mas a gente tem sido muito abençoado, muito ministrado, não é mesmo? Domingo de manhã, a Meguinha trouxe essa palavra poderosa, né? E marcou muito meu coração, porque o deserto, muitas vezes, nós olhamos como um lugar, né, de castigo, de dor, de desobediência, mas não. Nós aprendemos mais uma vez que o deserto é um lugar onde o Senhor nos chama para perto, onde Ele nos faz aprender coisas preciosas, onde Ele forja nosso caráter, onde Ele faz a gente avançar. Amém? Então, a gente vai olhar para o deserto com outros olhos, amém? E aí, ontem à noite, a Sandrinha também, aquela mensagem poderosa, né, dos cedros, das fases do cedro, e informações tão ricas. Depois eu falei para ela, eu não fazia a menor ideia, né, do quanto essa árvore é poderosa, é vistosa, é formosa, é forte. Aquela questão ali das raízes, né, de 1,5 metro para baixo e para cima só 5 centímetros, né, Sandrinha? Então, Deus quer que a gente realmente cresça em intimidade com Ele, no secreto, aonde a gente ainda não está sendo visto. E esse lugar é tão precioso. Esse lugar é tão precioso. Às vezes a gente fica afobado, a gente olha algumas pessoas que a gente admira e a gente quer avançar muito rápido, né? E a gente não sabe que esse tempo com o Senhor, Ele é tudo, Ele é muito precioso, Ele forja a gente, Ele é cheio de cuidado do Senhor, né? E ouvir isso ontem de uma forma tão clara foi tão poderoso. E hoje a gente vai continuar, porque o oleiro, ele não para de trabalhar. E o tema de hoje é de volta para casa. Tempo de florescer. E Deus colocou muito no meu coração alguns textos. Nós vamos passear pela Bíblia agora à noite. E a gente sabe, né, está escrito em Gênesis, ali logo no início, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor, quando Ele nos formou para sermos iguais a Ele. Né? Nós somos humanos, mas nós somos seres espirituais. Porque a obra de Jesus na cruz, ela nos trouxe libertação, ela nos trouxe cura, ela nos deu um acesso livre, né, por meio do Espírito Santo a Jesus, mas ela também nos purifica. A obra de Jesus nos traz para perto dele e nos promove um relacionamento com o Espírito Santo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estão animados aí para passear pela Bíblia? Então, vai estar passando aqui, mas eu vou ficar olhando para cá. Então, vamos lá. O primeiro texto que a gente vai ler. João 14, de 15 a 27. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estarão em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu:
Quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amados, tem muitas coisas ricas nesse texto, não é mesmo? E eu fiquei aqui, falei, opa, vamos lá, vamos uma por uma, né? Primeiro ele fala aqui, ó, quem me ama, obedece. Né? Quem me ama, me obedece. Quem ama Jesus, o obedece, e por isso o Pai nos ama. Ele colocou aqui, ó, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Lembre-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Então, quem ama a Deus, o obedece. E obedece, quem obedece, o Pai ama. E por isso Jesus também o ama. E para esses ele se mostra, ele se revela. Ele se faz ser conhecido. Aí você está falando assim, Lília, está dizendo então que Deus não ama todo mundo? Ama. Deus nos ama desde a fundação do mundo, Ele nos criou. Mas esse amor aqui é diferente. Ele está falando de um relacionamento. Um relacionamento que envolve obediência. Um relacionamento que envolve intimidade. Em conhecer o Pai no íntimo. Em revelar Jesus o tempo todo, em todas as atitudes. E aí ele continua. E o Espírito Santo, como representante de Jesus, nos ensinará tudo e nos lembrará do que Jesus disse. Isso significa que o encorajador que Jesus falou, o Espírito Santo, ele nos torna ensináveis. Por muito tempo, irmãos, eu orei muito isso ao Senhor. Porque eu tenho um temperamento forte. E eu sempre tive muitas opiniões fortes, convicções. E chegou um momento da minha caminhada que eu falei assim, Senhor, mais do que tudo, eu quero ser uma pessoa ensinável. Eu quero ser pronta a te obedecer, pronta a te ouvir, pronta a te amar. E só eu sei a caminhada que o Senhor me levou. Porque a gente começa a ouvir sobre o amor do Senhor. Quantas mensagens, não é mesmo? A gente já ouviu sobre quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele nos tornou, nos fez seus filhos, amados, legítimos, escolhidos. Mas muitas vezes a gente ouve, mas aquilo de fato não entra. Quantas pessoas não acreditam que Deus as ama? Verdadeiramente, um amor intencional, um amor verdadeiro, um amor grande, um amor muito imensurável. Você, cada um de vocês, eu. E aí, à medida que a gente vai se relacionando, você vai sendo inundado por esse amor. Você vai uma coisa é a gente aprender a receber o amor de Jesus. E eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, eu recebo esse teu amor por mim. Me mostra esse teu amor. E aquilo, gente, começou a me constranger. Começou a me colocar num lugar de constrangimento tão grande, tão grande. E aí, sabe com o que eu me deparei? Com o meu amor por Ele. Ai, eu já quero chorar. Porque aí, quando eu cantava, quando eu orava, Senhor, eu te amo. Eu me deparava que meu amor era tão pequenininho, comparado àquele amor todo dele. E aí a minha oração começou a mudar. Senhor, me ensina a te amar como o Senhor me ama. Senhor, me ensina a te amar como o Senhor me ama. Senhor, eu quero te amar mais. Eu sei que eu ainda te amo pouco. Porque quem te ama te obedece. Por que é tão difícil obedecer em algumas coisas? Porque eu não te amo o suficiente. Eu comecei a ter um papo muito verdadeiro com o Senhor. Eu fui tirando as minhas máscaras.
E esse lugar secreto, Ele me proporcionou, e está me proporcionando, a amar o Senhor a cada dia mais. E à medida que eu amo, que eu sigo amando, se torna mais fácil obedecê-lo. Se torna mais óbvio obedecê-lo. Porque a obediência, ela é bênção. É um caminho de bênçãos. E eu sou abençoada quando eu obedeço. E a gente demora para entender isso, porque, igual a gente ouviu ontem a Esther falando, né? Entra muitas mentiras na nossa mente, e a gente acaba concordando com muitas delas e vivendo pautadas nelas. Mas vamos continuar. Outro texto, vamos lá, segunda parada. João 16, 5 a 15. A obra do Espírito Santo. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Então, mais grandes verdades aqui nesse texto. Jesus, ele disse que enviaria o encorajador, que ele enviaria o Espírito Santo, que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Ele disse no outro texto, né, que o Espírito Santo estava com eles, mas que depois o Espírito Santo estaria em nós, neles, em nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele tinha muito a ensinar, como está escrito aqui, não é mesmo? Mas ele falou que ele não podia fazê-lo, porque eles não iriam suportar. Mas através de um relacionamento com o Espírito Santo, dia a dia, a gente consegue ser guiado pela verdade, pelo caminho, pela palavra. Gente, tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, que tudo com o Senhor é devagar. Tudo com o Senhor é lento. Não porque Ele é lento, mas porque a gente precisa. A gente precisa de um tempinho extra, a gente precisa de um... Peraí, calma aí, vai devagar, eu não estou entendendo, volta aqui esse negócio. A gente precisa, e Ele é paciente. E com isso, Ele nos ensina a sermos como Ele, pacientes. Às vezes a gente cobra tanto da gente. E se a gente faz isso com a gente mesmo, a gente também faz com as outras pessoas. Então, se eu aprendo com Jesus a ter paciência com os meus processos, eu também vou aprender a ter paciência com os processos dos meus irmãos. E isso é amor. É o amor de Jesus. Então, mais uma coisa aqui que a gente viu nesse texto. E também está escrito aqui que o Espírito Santo, ele traz revelação. O Espírito Santo, ele continua falando. Jesus, o máximo que ele pôde ensinar, ele ensinou. Mas ele mandou o Espírito Santo para continuar nos ensinando, continuar nos conduzindo, nos mostrando as coisas do reino, as coisas do céu, do reino dos céus. Vamos lá, mais um texto. Atos 1, de 1 a 8. Vamos lá. A promessa do Espírito Santo.
Em meu primeiro livro, relatei a vocês tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedrão, deu um passo à frente, com os 11 apóstolos. Imagina, gente, aquele povo todo cheio de Espírito Santo, devem estar bêbados. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. E ali ele começou a dizer para aquele povo a história de Jesus, que eles tinham crucificado Jesus, o Cristo, o Salvador. E aí aqui no versículo 36, portanto, saibam com certeza, todo Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia! Aleluia! Que texto é esse, gente? Vamos olhar agora um pouco mais de perto.
Jesus deu uma ordem para os discípulos. Uma ordem que exigiu obediência. Vocês acham que era fácil ficar em Jerusalém depois que Jesus ressuscitou? Porque a galerinha contrária lá não estava nada feliz. Discípulos de Jesus, tenho certeza que tinha ali uma galera querendo matar fora. Fiquem até que a promessa venha, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Primeira coisa. Dia de Pentecostes, línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Muitas vezes a gente leva uma vida rasa, uma vida cristã, né, devagar, uma vida cristã pautada na lei. Ah, Lília, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas só você pode dizer se você tem um relacionamento com o Espírito Santo. E eu estou passeando por esses textos para lembrar a toda a igreja que uma vida sem relacionamento com o Espírito Santo não é uma vida com Jesus. Não é uma vida cristã. Não é. Jesus enviou o encorajador. Jesus enviou o Espírito Santo para que nós possamos ter um relacionamento com Ele dia a dia, para que Ele nos capacite, para que Ele nos ensine, para que Ele caminhe conosco e a gente cresça e avance de glória em glória. Se não houver um relacionamento com o Espírito Santo, não há caminhada cristã, não se engane. E você pode falar assim, Lília, quem é você para falar isso para mim? Eu sou uma pessoa que viveu isso muito tempo. Eu, por muito tempo, fui religiosa. Eu, por muito tempo, tive uma vida rasa. Eu tive. Eu vivi boa parte da minha infância, da minha adolescência, sem conhecer o Espírito Santo. Eu conhecia fazer coisas para Deus. Eu conhecia ler a Bíblia. Eu conhecia orar. Eu conhecia dançar na igreja, cantar no louvor. Eu me emocionava. Eu sentia a presença. Mas eu não sabia quem era o Espírito Santo. Pasmem. Então, eu posso falar isso para vocês. Porque daqui a pouco eu vou contar para vocês o dia que eu conheci Ele. E foi muito divertido. Vamos lá, vamos continuar. Os sinais do sobrenatural de Deus maravilhou o que estavam perto. Gente, tem um pastor, um avivalista, que ele, se não me engano, ele é argentino, se chama Andrés Bisoni. Não sei quem que já conhece, já ouviu falar dele. Poucos. Te convido depois, aí no YouTube, ele tem muitos vídeos de cruzadas que ele faz. E ele é um homem de Deus. E ele tem vídeos onde ele perdão, Senhor. Ele prega a mensagem da cruz. Mas ele não para aí. Ele prega Jesus, ele prega o arrependimento, confissão de pecados, nova criatura sou. Mas aí ele vem, batiza com o Espírito Santo. Agora você vai receber o Espírito Santo. E coisas maravilhosas, sobrenaturais acontecem. Lindas, 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 que vocês vão ficar emocionados, eu tenho certeza. Não deixem de ver. E tem um vídeo dele que me marcou bastante, que ele vai num presídio, nos Estados Unidos, numa cidade, um presídio de segurança máxima. E eu não sei como, só o Senhor mesmo promover essas coisas, ele consegue botar um monte de preso solto numa capela. Eu acredito que quase todos os presos daquela prisão deviam estar lá, porque eu acho que deve ter tido convite para sair da prisão um dia, deve ter sido, até para ouvir Jesus a gente vai. Eu acho que quase todos eles estavam lá. E é uma coisa tão tremenda,
Porque ele prega a mensagem, ele ora, eles adoram, e aí, ali naquele momento final, que ele começa a orar, pedindo ao Espírito Santo para que se derrame sobre eles, aqueles homens começam a se ajoelhar, se prostrando diante do Senhor. E é uma coisa tão linda. Porque quem vai se importar com preso de segurança máxima, de cadeia de segurança máxima? E eles estavam todos de branco. Eles receberam roupas todas brancas. E à medida que aqueles homens vão caindo pelos corredores, ele vai tentando voltar, o pastor, ele vai tentando assim não pisar. E chega um momento que ele simplesmente ele cai em cima deles. Ele é tomado por aquela presença poderosa do Espírito Santo ali, restaurando, curando, dando nova vida. Algo tão poderoso, tão maravilhoso. É a obra sobrenatural do Espírito Santo para aqueles que estão com o coração quebrantado. Outros já decidiram, criticar com os olhos da carne, disseram ali, estão bêbados. Mas teve aqueles que perguntaram, o que a gente deve fazer? Estavam com o coração quebrantado, contrito. Se arrependam. Se arrependam. E eles se arrependeram. E eles também receberam do Espírito Santo. Meus irmãos, quantas vezes nós temos o nosso coração endurecido? A gente ouve essa mensagem, ouve sobre o Espírito Santo, o que ele quer fazer. E muitas vezes você acreditou na mentira de que isso não é para você. De que isso é para algumas pessoas especiais. Isso é para Meg. Isso é para algumas pessoas especiais. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele deseja, ele anseia por tomar você por completo. Ele deseja ter o seu coração por inteiro. Ele deseja ter o controle da sua vida e te mostrar os caminhos errados do seu coração, para que você se arrependa. Ele deseja brotar as verdades dele na sua vida para que você floresça, para que você exale o bom perfume dele. Mas hoje você precisa se confrontar com essa pergunta, com essa verdade. Como que você tem lidado? Como que você tem se colocado diante do Espírito Santo? Teve lá aquele grupo que disse, estão bêbados, criticando. Quem é você nessa história? Quando a gente vê uma manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, como que a gente reage? Como que você reage? Quando a gente vê, às vezes, alguém muito doido, muito esquisito, aí, ó, pentecostal. Pentecostal. Eu já brinquei, falei com o Sebastião que eu não me intitulo batista. Eu faço parte de uma igreja batista. Eu sou cristã. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Esse é o meu rótulo. E pentecostal vem de onde, gente? Pentecostes. É essa a referência. Então, a gente tem que parar com esse negócio bobo de nome para lá e nome para cá e ficar criticando um ao outro. A gente tem que parar com isso. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque uma das primeiras coisas que o Senhor me moeu foi nessa área. Eu, batistossaura, adolescente. Adolescente batistossaura. E aí, eu tinha uma amiga lá no Rio, que a mãe dela era da Assembleia de Deus. E aí, a gente às vezes tinha que ir lá pedir a mãe dela para uma chave, alguma coisa assim, pedir permissão para a gente ir a algum lugar. A gente ia lá na reunião de oração que ela estava, para pedir autorização a ela para ir para tal lugar. A gente chegava lá, estava o fogo queimando, aquelas irmãs orando, clamando, adorando, aquela coisa linda. E eu dei muita risada daquilo. Eu chamava aquele povo tudo de doido. Eu falei muito mal. Eu critiquei. E eu falo isso com vocês com muita vergonha. Vergonha não, porque o Senhor já me curou, me libertou, já pedi perdão. Mas foi uma das primeiras coisas que o Senhor me lembrou. Aquelas mulheres aleluiadas lá,
Elas me encontraram antes de você. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos alcança. Ele tem misericórdia. E hoje, se eu vejo uma reunião já pegando fogo em oração, eu já quero estar lá. Me chama que eu quero estar lá. Então, muitas das vezes, cada um pode sondar o seu coração, né? O que é que a gente tem falado? O que é que a gente tem criticado? Tem uma frase que eu peguei para mim. Fala, aquilo que a gente não vive, a gente persegue. E muitas vezes é isso mesmo. Às vezes a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo ali, mas a gente vai lá e fala mal. Porque a gente não vive. Mas Pedro se levanta com ousadia, cheio do Espírito Santo. E ele dá aquele sermão lindo, prega a palavra. E muitos se arrependem e são cheios do Espírito Santo. Vamos lá, mais um texto. Romanos 8, 5 a 17. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Nós precisamos submeter a nossa carne ao Espírito Santo todo o tempo. Não tem folga. Se a gente não desenvolver uma vida diária com o Espírito Santo, não tem a menor chance. Porque a sua carne, ela é nervosinha, ela é cheia de opinião, ela é cheia de vontade, ela reinou por um tempão. A Esther é minha discipuladora, chama ela de mestre, e ela sempre fala, a morta quer ressuscitar. A morta lá, doidinha para ressuscitar. E eu peguei isso para mim. Quando a minha carne começa a crescer, eu falo, morta, morra. Você não vai voltar à vida. O mundo dos mortos não é real, não existe. Temos uma vida só, a minha vida é com Jesus. Mas se você não conhecer o seu morto, a sua morta, como é que você vai calar ela? Você sabe quando ela está reinando? Ou, passou, já fiz. E isso, gente, é aquele devagarinho que eu estava falando, sabe? Aquele processo. Começa assim, já foi. Já perdi a paciência, já quebrei tudo, já deu tudo errado.
Aí depois você vê a fúria vindo, aquele negócio vindo dentro de você, aí você ainda peca. Mas aí depois você vai perseverando, você vê a seta vindo na tua frente, você pega ela na mão. Vai cair aqui não. Vai cair aqui não, porque o maior é o que está em mim. Para trás de mim, Satanás. Na minha casa você não vai criar discórdia. E sabe como é que é isso, gente? Às vezes a mulher, o marido, o filho, vem do nada. Do nada, aquele negócio assim, aquela pá. Você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu nessa casa? É assim, é para pegar a gente de surpresa mesmo, desprevenido. Não é para a gente, não é com uma plaquinha, piscando assim, ó, pisca-pisca. Seta do capeta, seta do inimigo. Estou entrando na sua casa, estou destruindo a sua vida. Não vem com pisca-pisca, não vem. É para nos desautorizar, é para nos desanimar, é para nos derrubar. Mas quem que Jesus enviou? Não estou ouvindo. Mas como é que a palavra chama ele? O encorajador. Então, qual que é a obra do Espírito Santo em nós? Ele nos encoraja, ele nos fortalece. Aquela vozinha do inferno que você fica ouvindo assim, ó, sua derrotada, você não faz nada certo, você não vai mudar nunca, olha aí, você caiu de novo. Essa voz é de quem? De quem é essa voz, gente? De Satanás. E se você não colocar Satanás no lugar dele, ele vai falar todo dia para você. A voz dele fica alta. Mas eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou quem o Espírito diz que eu sou. E se você não sabe quem você é? Essa também foi a primeira coisa que o Senhor fez em mim no secreto. E eu vou pular para Gálatas. Gálatas 5, de 1 a 8. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Porque vocês, irmãos, versículo 13, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazerem sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluia. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças,
e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Se a gente morar nessa palavra, nessa riqueza, ela vai entrar. Ela vai entrar. Ela vai entrar. E ela vai começar a fazer um rebuliço dentro de nós. O Espírito Santo me guiou nesses textos. E eu falei assim: Senhor, eu não preciso falar muito, porque a Tua palavra diz tudo. Você está lendo a palavra. Eu falei um dia, brincando em casa, porque eu sou intensa, sou bem intensa. Eu gosto, assim, Deus me dá umas ideias bem doidas, porque eu sou assim. E aí, um dia, eu estava lendo, estava uma época já, assim, lendo a palavra, com aquele negócio rasgando dentro de mim. Eu falei assim: Senhor, eu queria tanto ter aquela habilidade. Tem pessoas, né, que têm uma memória, que já pega, decora o versículo, decora o texto, decora o endereço, e não esquece. Né? Meu pai é assim. Sei lá, não sei quantos textos tem naquela cabeça dele, ele sabe o endereço de tudo, é uma coisa fora do normal. Eu não sou assim. Eu falei assim: Senhor, se eu pudesse, eu rasgava a Bíblia e comia, para ver se entra mais fácil, se entra mais rápido, e para nunca mais ela sair de dentro de mim. Porque se a gente realmente se alimentar dessa fonte, não tem a menor chance da gente não viver isso, da gente não ter experiências com o Espírito Santo. Jesus, ele nos libertou, nos tornou livres de toda a lei, de toda a religiosidade, para a gente viver uma vida livre nele, é o que o texto diz. A religiosidade não nos empodera, ela nos isola. Muitas das vezes Deus quer nos dar coisas extraordinárias no nosso secreto, que no momento que a gente chegar aqui, como corpo, a gente vai fluir. Vai ligar um ramo no outro. A gente vai estar alinhado. Mas se eu estou vivendo isso, ou se eu não estou vivendo isso, e você está, não tem alinhamento. Porque se a minha carne está sendo alimentada pelas coisas da carne, não tem como eu entender as coisas espirituais. Não tem como eu ouvir a voz do Espírito. E Ele fala, gente. Ele fala. Se tem uma coisa que eu achava na época da mentira, era que o Espírito Santo não falava comigo. Aí eu escutava esse negócio, né? Ah, Deus falou comigo. Eu falava: como Ele falou? Eu tinha uma vontade de perguntar. Como que foi que Ele falou com você? Você ouviu? Você ouviu bem? Foi alto? Foi baixo? Foi na sua cabeça? Se foi na sua cabeça, pode ser coisa da sua cabeça. Eu tinha muitas perguntas, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Achava, né? Porque quando eu era criança, eu achava, eu cresci, tenho vergonha de falar isso, mas eu cresci achando que a voz de Deus um dia para mim ia ser audível. Que um dia ele ia falar comigo e ia falar assim: tudo parou, ficou em câmera lenta, né? E Ele falou comigo. Eu realmente achava que ia ser assim, para você ter uma noção do quanto eu não conhecia o Espírito Santo. E aí um dia eu aprendi que o Espírito Santo criou a minha personalidade, Ele criou as minhas emoções, Ele criou tudo em mim. E Ele não exige que eu seja de outro mundo para ouvir a voz dEle. Eu consigo ouvi-lo do jeitinho que eu sou, mas eu preciso estar pertinho dEle. Eu preciso estar muito perto dEle. Eu preciso me aproximar. Eu preciso desejar, eu preciso falar, eu preciso dar espaço para Ele falar. A gente, às vezes, vive uma vida de religiosidade, a gente chega lá e a gente ora, e a gente sai aliviado do nosso secreto, a gente sai cansado.
Uma pessoa que eu caminho de perto virou para mim uma vez, no início da caminhada dela, e falou assim, vem cá, eu tenho que orar pelas mesmas coisas todo dia. Deus já não sabe? Porque assim, eu orei hoje, o que eu vou orar amanhã? E aí? Virou reza? Eu vou ter que orar todo santo dia pela mesma coisa? Eu falei, você não está entendendo o negócio certo. Eu falei, o quanto você quer? Eu falei, não, você não vai orar por isso todo dia, todo dia. Como que é esse tempo de secreto? Como que é? É cansativo para você? Meu amado, vou dizer uma coisa para você. Se você está fugindo do seu secreto, provavelmente Deus não está lá. Se você está sofrendo muito para ir para aquele lugar, tem alguma coisa errada. Talvez você ainda esteja vivendo no tempo da lei. Talvez você ainda esteja no tempo da religiosidade. Eu não tenho que orar. Eu não tenho que ler a Bíblia. Eu desejo estar com o meu Pai. Eu desejo ouvir o que Ele tem para mim. Eu sei que eu preciso ser transformada. Eu sei que eu sou nada sem Ele. Eu sei quem eu sou sem Ele. Você sabe? Nós precisamos do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente deseja estar com Ele. A gente deseja se aproximar. Quando eu voltei para Curitiba, eu morei em São Paulo uma época, vou ser rápida. E foi muito engraçado porque estava tendo um movimento na igreja de participar do encontro com Deus lá em Sião. E eu fui numa turma que foi uma galera da nossa igreja. Acho que foi a maior turma que a Alameda levou para Sião naquele congresso, acho que foi o que eu participei. Então, todo mundo se conhecia, né? E aí, eu cheguei lá, olha a minha oração, gente, vou ser sincera com vocês. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para fazer comigo, mas eu não sei o quê. Mas como eu não sei, que bom que o Senhor sabe. Eu não faço a menor ideia do que o Senhor vai fazer em mim, mas faça. E elas ficavam lá o tempo inteiro, abra o seu coração. Abra o seu coração. E eu ficava, eu estou abrindo meu coração. Senhor, eu estou abrindo meu coração. Eu estou abrindo meu coração. Ai, Senhor, abre meu coração. Será que eu estou com meu coração fechado? Não, eu vou abrir meu coração, eu vou abrir meu coração. Aí, tudo que ela falava lá... Gente, pensa no final de semana com enxaqueca, de tanto que eu chorei. Fui moída. Moída. Mas o amor do Senhor me tomou de uma forma naquele lugar. Aquelas mulheres todas, eu não conhecia elas, nunca tinha visto na minha vida. Se eu pudesse levá-las para casa, eu levava-as, porque eu fiquei tão agradecida. Eu fui tão tocada, eu falei, que é isso? Que amor é esse? Que Deus é esse? Eu falei, eu não conheço o que está acontecendo aqui. Eu fiquei doida, A gente precisa disso. Aí, no final, tem a ministração lá do Espírito Santo. E aí, né, eu estava com aquela expectativa, porque, eu ainda não conhecia direito o Espírito Santo. E aí eu falei, nossa, e elas colocaram o maior suspense, né? Eu estava assim, uau, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Aí, no final da ministração, elas oraram, abaixe sua cabeça, vamos orar agora, feche os seus olhos. E eu estou lá, gente, pensa num coração quase saindo pela boca, de tanta expectativa. E eu me coloquei diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu achando que Deus ia fazer algo assim, né, de outro planeta, né? E eu não sei que parte do negócio eu perdi, que eu estava tão lá concentrada na minha oração, que quando eu resolvia dar aquelas piadas, abrir o olho assim um pouquinho, tinha uma fila gigantesca. Quase ninguém mais sentada, uma mulherada no chão, já. E aí eu, o que está acontecendo? Fiquei apavorada. Aí meu coração, que já estava batendo forte, pensa, foi para 100 vezes mais. E aí, avistei a dona Sueli lá na fila. Aí eu, opa, se minha mãe está lá, eu vou também. Olha aí o poder do testemunho, viu? Da autoridade. Fui eu para a fila. Aí, dona Sueli, umas 20 pessoas na minha frente. E aí, quando a dona Sueli chega lá, no que ela já pisa lá na frente, ela... Tchum!
Aí eu vi, o que aconteceu com a minha mãe? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Gente, não estou exagerando. Isso é o que estava dentro de mim. Primeira vez que eu conto isso. E aí eu fiquei naquele jeito. Falei, não, Senhor, não estou com medo. Não estou com medo, é o Senhor. Vou ter medo do Senhor? Eu não. Vai, eu quero aí. Se isso é do Senhor, eu quero isso aí. Eu quero. Eu não sei o que é, mas eu quero. Eu quero. E quando chegou na minha vez, a mulher nem botou a mão na minha cabeça. Eu me estatelei no chão. E eu não conseguia sair daquela sensação maravilhosa de estar em mim, mas não estar. E eu não sei explicar. Algo novo que eu nunca tinha experimentado na minha vida aconteceu naquele momento. Eu só sei que quando eu levantei, depois de um bom tempo que eu consegui levantar, eu sentei na minha cadeira e eu fiquei assim, Senhor, o que foi isso? Ali Ele me ganhou. Ali Ele me deu um gostinho do que era estar com Ele. E quando eu fui para casa, eu comecei uma vida intensa com o Senhor, uma busca. Eu quero mais. E aí a gente começou a trabalhar no encontro com Deus. E foi muito engraçado, porque Deus me moeu, trabalhou em mim, me tratou em tantas coisas, no meu temperamento, nos meus processos. Tudo Ele ensina, tudo é com Ele. Quando a gente está desanimado com as pessoas, frustradas com as pessoas, a gente olha assim, Senhor, é eu e o Senhor. As pessoas podem vir e ir, as pessoas podem nos frustrar, a gente libera perdão e tudo bem, mas eu e o Senhor, até o fim. O marido uma hora vai embora, os filhos uma hora vai embora, é eu e o Senhor. É essa vida assim, ó, é com Ele que eu conto tudo, é com Ele que eu faço tudo, é Ele que pode dizer tudo para mim. E aí eu comecei a buscar. E aí, em um encontro, eu tive uma experiência com o dom de línguas. E aí eu comecei, uma coisa esquisita ali, mas não desenvolveu muito, e eu fiquei curiosa. Falei, Senhor, o Senhor me deu só um gostinho, o que é esse negócio? O que é isso? E eu comecei a aclamar. Gente, eu morava num apartamento, e eu não podia fazer barulho. Eu tinha uma neném. E aí, apartamento, né? Tudo se ouve. Eu ia lá para a minha lavanderia, fechava a porta, montava um cafofo lá no chão, e era lá que eu ficava. E eu chorava, e eu clamava, Senhor, derrama sobre mim desse dom. Eu quero esse dom, eu quero todos os dons que o Senhor tem para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque a Bíblia fala que é melhor pedir os melhores dons, então eu comecei a pedir tudo que eu queria eu pedia. Eu pedia. Aí às vezes eu ficava frustrada, eu falava assim, Senhor, mas o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não quer me dar. Poxa, Senhor. Aí eu sentia assim, né? Menina mimada, espera, persevera. Aí eu falei, não, mas eu não continuo, não vou desistir, eu vou continuar. E eu continuei. E eu não sei quanto tempo foi. Foi menos de 1 ano, mas eu perseverei. Aquela mentira tentava entrar assim no meu ouvido, assim, não é para você. Não é para você, não é para todo mundo, é para alguns. Mentira, porque a gente leu aqui, que todos receberam. Deus não tem filho favorito, não. Deus tem filhos que o buscam mais, que o buscam em espírito e em verdade, que o desejam, que o obedecem. É diferente. Tem uma parte muito nossa aqui, que o Senhor sempre quer dar, Ele sempre quer fazer. Então, eu fui e continuei. E um belo dia, num ato de unidade, eu junto, de mão dada com uma irmã, que o inimigo queria muito destruir a nossa relação. E a gente estava trabalhando já era na casa do oleiro. Eu e ela fomos batizadas juntas. E dali em diante, gente, não desenrolou mais essa língua. E eu louvo a Deus porque esse dom Deus tem usado na minha vida de uma forma maravilhosa. Eu amo falar em línguas, porque eu sei, em muitos momentos, o Espírito Santo coloca no meu coração que eu estou intercedendo por alguém, que eu estou sendo levantada para a intercessão. E em muitos momentos eu sei que o Espírito Santo está me moldando, trazendo revelação à minha vida, ao meu coração.
E à medida que a gente avança nos dons, que são para capacitação, que são para o Senhor nos armar, nos habilitar para servirmos a sua obra. É para isso que serve. E naquele momento, eu entendi que o mais do Senhor estava ainda por vir. Que tinha muito mais, muito mais, muito mais. E a gente continua buscando, avançando, porque muito mais Ele tem para nos dar. Mas você precisa ter fome, você precisa ter sede, você precisa acordar, ou de noite, ou o horário que você terminar, Ele precisa estar na sua agenda, Ele precisa ser a sua prioridade. Ele precisa estar em primeiro lugar. E eu quero terminar, que eu vou entregar a palavra para a Paty. Aonde você está nessa história? Aonde o Espírito Santo está na sua vida? Que lugar ele ocupa? Que espaço ele ocupa? Você tem ouvido ele? Ele tem falado com você? Você o ama? Você o obedece? Aonde está a sua fonte de alimento? Aonde está a sua fonte? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Deus, a suficiência da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, Deus. A Tua palavra é suficiente, Deus. Vamos nos levantar, igreja? Eu queria pedir até para o Ministério do Louvor já subir aqui, né? Eu quero levar a igreja a um prático. Nós vamos ser breves, rápidos e objetivos, né? Mas o Senhor, Ele vai fazer. E eu creio assim, que aquilo que Deus derramou através da palavra, né? Quando a palavra ela é ministrada, o Senhor tem falado muito ao meu coração, assim, quando a palavra ela é ministrada, como ela é verdade, ela fica ecoando nos nossos ouvidos. Quando vocês saírem daqui, o Espírito Santo, tenho certeza, ele vai lembrar muitas vezes vocês daquilo que vocês ouviram. É assim que o Senhor age. O Senhor, ele é simples, o Espírito Santo é simples. A gente precisa, sabe, queridos, hoje, e queridas, eu queria deixar assim o coração de vocês, que a gente precisa desmistificar muita coisa. E quanto mais a gente conhecer da palavra, quanto mais a gente conhecer, né? Hoje a gente viu ali um coração, através de um desenho profético, um coração enraizado na palavra. Quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus, a gente verdadeiramente vê o quanto é simples, o quanto a gente dificulta a vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma performance, o Espírito Santo não é um aleluia mais alto. O Espírito Santo, ele é simples. Ele vai se manifestar através de você do jeito que você é. Né? Uns são mais aleluiados, outros são mais tranquilos, outros são mais tímidos, mas o Espírito Santo age. Então, eu queria levar você, eu sei que a gente não pode se tocar muito, mas existem pessoas uma do lado das outras, e nós vamos orar, nós vamos ser um prático. Sabe por quê? Chegou a hora da igreja sair para fora. A palavra que Deus me deu está lá em João 11, do 38 ao 44. Eu não vou ler, por conta do tempo. João 11, 38 ao 44, fala de Lázaro, né? Eu acho tão interessante, eu acordei esses dias e falei, Deus, é isso que o Senhor quer trazer para a igreja? O Senhor disse que sim. E Ele me lembrou assim, olha, como é interessante, imagina, Jesus chega num velório, né? Jesus chega ali, todo mundo, os familiares de Lázaro tinham uma expectativa que Jesus chegasse a tempo, né? Mas Lázaro já tinha morrido. Lázaro já estava isolado numa caverna, num sepulcro. Quantos de nós aqui estamos em sepulcro, no sepulcro da religião, do medo, né? Do isolamento? Qual sepulcro, pensa aí, qual sepulcro você está hoje?
Quantas vezes nós nos encontramos nesse lugar de morte? Nesse lugar de ofensa, nesse lugar de tristeza, de decepção. Mas o que o Senhor quer falar conosco? Tenho olhado para a palavra e quando eu olho para esse texto, o Senhor tem falado assim comigo. Patrícia, existe uma parte que é sua e existe uma parte que é minha. Se você começar a olhar aqui em João 11, do 38 a 44, Jesus chega no lugar. Eu penso assim, Jesus podia fazer tudo, não podia? Estalar de dedos. Ele podia, gente. Ele podia ou não podia? Ele podia chegar lá e dizer, Lázaro, sai para fora, eu te desato, eu faço tudo, eu tiro a pedra, tudo no estalar de dedos. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Que Ele quer levantar uma igreja poderosa, que Ele quer levantar uma igreja que participa da missão, que participa daquilo que Ele tem. Sabe, queridos, a gente não tem que mais ficar complicando, é hora da gente sair para fora, é hora da igreja sair para fora, é hora da igreja manifestar os dons. Essa pandemia tem bagunçado tanta coisa. Quantas famílias estão sendo destruídas, casas, divórcio, gente. E nós ainda estamos assim, querendo ficar no raso. Não é mais tempo do raso. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Ele quer tirar um tampão dessa igreja. Ele quer tirar um tampão da sua vida. Faz dias que eu estou com uma sequidão no coração. Eu falei, Deus, não é possível, o que é isso? Que sequidão é essa? Muitos dos nossos corações estão secos, mas Deus está dizendo para você, ei, coração seco, vai se encher da água do Senhor, vai se encher da palavra de Deus, vai se encher do Espírito Santo. É isso que o Senhor tem para nós, queridos e queridas. Deus não tem emoção, Deus tem palavra, Deus tem vida. Deus tem vida onde há morte. Como Deus disse para Lázaro, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, vai lá, tira a pedra. Jesus podia ter tirado, gente, mas Jesus pediu, igreja, tira a pedra. Quantas pessoas estão dentro de sepulcros? E o Senhor está dizendo, ei, vai lá. Venha, eu quero chamar todos os intercessores aqui. Vamos orar pela igreja. Que hoje é um dia do Senhor chamar a igreja para sair para fora. E a gente vai sair, amém, queridos? Flui? Então tá bom. Eu estou apressando aqui por causa do tempo, né? Mas queridas, é nessa simplicidade. Deus usa a gente do jeito que a gente é, né? Deus usa cada um do jeito que é. Graças a Deus por isso. Então, o que eu queria trazer para vocês, esse texto lá de João, Jesus chega e fala, tirem a pedra. E vai lá o povo, tira a pedra. Aí, Jesus, é a parte de Jesus. A primeira parte, tirar a pedra, é sua. A segunda parte é de Jesus. Jesus vem e opera o milagre. Traz a morte, traz vida à morte. Jesus traz Lázaro para fora. Jesus diz assim, Lázaro, sai para fora. Igreja, sai para fora. Igreja, sai para fora. É o Espírito Santo que está falando, queridos. É o Espírito Santo que está dizendo, sai para fora, é tempo. E nós vamos aprender nessa simplicidade. E ali Lázaro sai para fora. E olha que coisa mais linda, queridos. A gente está aprendendo a destravar o céu. E sabe como que a gente destrava o céu? Muitas vezes a gente quer o dom. A gente quer se mover, a gente quer o Espírito Santo. Glória a Deus, tudo isso é lícito. Mas para que você quer isso? A pergunta que fica, qual é a motivação para essas coisas? Será que é porque você vive o amor? Será que é porque você quer abençoar o outro? Será que é porque você quer tirar o outro daquele lugar de morte, como estava Lázaro ali? E eu acho tão interessante o final desse texto, quando Jesus está ali, chama Lázaro, Lázaro sai para fora. Imagina, você está no velório e acontecer isso, gente. Aí Jesus chega, está lá Lázaro todo atado. Eu acho tremendo esse mistério, essa revelação, porque Lázaro estava todo atado. E sabe o que Jesus disse? Desatai-o e deixai ir. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que a igreja, Jesus delegou esse poder à igreja. Tudo através dele. Nós não temos poder em nós, ok? Nós não temos. Se nós nos movemos, é porque nós nos movemos pelo Espírito Santo. E quando esse texto me diz assim, olha, quando eu vejo ali Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora. E ele dá uma ordem ali, Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Jesus está dizendo, ei, igreja, você vai desatar o seu irmão e você vai emancipar o seu irmão. Sabe o que é isso? Tornar aquela criança, aquela pessoa que estava no estado de morte, emancipada.
uma pessoa destravada. O reino de Deus é feito de pessoas que destravam pessoas pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdade. E é simples assim. Então eu queria que você agora, enquanto igreja, você está do lado de uma pessoa ali. Talvez você saiba o que essa pessoa está passando. Mas na sua simplicidade, dentro do que você receber de luz do Espírito Santo, você vai começar a fazer declarações. Fiquem em duplas. Quem puder, fique em duplas aí. Ok? Quem estiver isolado, é você e o Espírito Santo. Amém? Mas aqueles que estão em duplas, vamos orar agora, entendeu? Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, cada vida aqui, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos, em nome de Jesus, que todo tampão, toda dureza de coração, toda resistência, toda sequidão, Pai, toda sequidão, Jesus, o nosso coração caia por terra. No nome de Jesus, todo ouvido que está tampado seja destampado. Toda visão, Deus, tudo aquilo, Deus, que é cegueira na nossa vida, em nome de Jesus, venha a tua visão sobre nós, venha a tua mente sobre nós, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vamos desatar uns aos outros, em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor, Deus, e eu clamo, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor opere, Deus, maravilhas através um do outro, Senhor. Use, abra a sua boca, ore. Você que não está orando, ore pela vida do seu irmão. Ore pela vida do seu irmão, abra a sua boca. Há poder, isso é fé. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, é uma fé ativa, é uma fé que reage, é uma fé que responde. Por isso desata, Senhor, desata a vida dos meus irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Traz, Deus, em nome de Jesus, toda a resposta, em nome de Jesus, direção do teu Espírito, Deus. Eu quero declarar, Deus, que a verdade liberta. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade está sendo levantada nessa noite através da tua palavra. Em nome de Jesus, quebra o jugo, Deus, quebra as prisões, ai Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra a resistência, Senhor, no nome de Jesus. Leva a tua igreja mais profundo, Senhor. Leva a tua igreja adiante, leva a tua igreja a sair para fora de todo cativeiro, de toda prisão, Deus, no nome de Jesus, de toda mentira do inferno, de toda religiosidade, no nome de Jesus, papai. Nós oramos, Senhor, quebra a tua palavra como um martelo que esmiuça a penha. Em nome de Jesus, a tua palavra é como martelo, a tua palavra é como fogo. Em nome de Jesus, eleva-se. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, quebra as estruturas, as mentiras, Senhor, a religiosidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Como as águas cobrem o mar, nós queremos declarar juntos como igreja. Essa igreja será cheia da tua glória. Nós queremos profetizar. Cheia da tua glória, Senhor. Cheia da tua glória, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que noite poderosa. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Gente, amanhã tem mais. Voltem, traga alguém, porque eu tive uma visão ali. Amanhã esse rio vai estar aqui, ó, e vai descer e vai transbordar para todo lado. Traga alguém para mergulhar nessas águas, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos despedir. Você que nos assiste em casa, obrigada. Amo você em Jesus. Volte amanhã conosco, compartilhe, chame mais alguém, vai ser uma grande bênção. Já está florescendo, em nome de Jesus. Põe as tuas mãos assim. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre a tua igreja.
a tua face resplandecente sobre o teu povo. Leva-os em paz, guardados por ti, para uma semana de frutificação, para uma semana de reverdecer, rios abundantes, porque amanhã uma grande colheita tu tens para a tua igreja. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amo vocês demais. Vocês podem sentar por um minuto.